Olá, bem-vindos ao CBO Podcast. Fernanda, bom dia, tudo bem? Bom dia. Conta pra gente um pouquinho da sua formação, de onde você veio. Eu sou Fernanda Porto, trabalho em Belo Horizonte, sou oftalmologista, com especialização em retina, eletrofisiologia, uveíte e genética ocular. Bom, legal. Então, vamos falar direto ao ponto, vamos falar um pouquinho do Stargardt. É uma doença que é rara, né? Acho que muita gente nunca viu Stargardt. Então, a ideia é trazer aqui, principalmente para os residentes, quando desconfiar, como conduzir, né, um caso de Stargardt. E conta pra gente um pouquinho do começo de tudo. Como que funciona e por que acontece essa doença? A doença de Stargardt é uma doença geneticamente determinada, de herança autossômica recessiva, relacionada ao gene do ABCA4. Isso é importante a gente falar, porque existem outras formas de apresentação de doenças hereditárias da retina que simulam muito a doença de Stargardt. Tem quase 30 genes que apresentam fenocópias da doença de Stargardt e não a BCA4. Então, a primeira coisa que a gente precisa ao avaliar um paciente é tentar definir o gene que está envolvido, o gene subjacente. E, inicialmente, 3 outros genes foram descritos como doença de Stargardt. Hoje, eles são reconhecidos como pseudo-Stargardt, que são genes dominantes. Então, a gente define hoje a doença de Stargardt como sendo uma doença autossômica recessiva. Então, preciso ter duas mutações, uma mutação bialélica, né, para definir a doença de Stargardt no gene do ABCA4. E o que esse gene ABCA4 faz? Ele codifica uma proteína que faz o quê? Ele codifica uma proteína que está expressa nos segmentos externos dos fotorreceptores, cones e bastonetes, e ele atua no metabolismo da vitamina A. Então, a deficiência dessa proteína nos fotorreceptores leva ao acúmulo de all-trans-retinol e formação de A2E e bisretinoides, acúmulo de lipofucsina no epitélio pigmentado da retina, que é uma marca e uma manifestação importante das retinopatias associadas ao ABCA4. Certo. Então essa lipofucsina acumula e ela acumula em concentração mais na parte macular, na periferia da retina. Onde que ela acumula mais e que idade? Então, é muito variável a apresentação desse acúmulo da lipofucsina no epitélio pigmentado da retina. A mácula é a área mais envolvida, mas toda a retina pode manifestar esse acúmulo de lipofucsina. E a apresentação da doença é muito variável, com os quadros mais graves com manifestações a partir dos 4 anos de idade e os casos mais leves iniciando depois dos 80. Então, os quadros mais graves simulam muito uma distrofia retiniana de início precoce, uma distrofia de cones e bastonetes, é relacionada também ao ABCA4, ou mesmo quadro clássico de doença de Stargardt, que é aquele que causa uma dificuldade na visão no escolar, que é progressiva, e ela pode iniciar também na forma adulta, quadros de fundos flavimaculatos, que inicialmente são mais benignos, porque eles podem preservar a mácula inicialmente, é outra apresentação da doença. Existem casos que aparentam uma retinose pigmentar, porque na eletrofisiologia acometem predominantemente o bastonete, e a forma de início mais tardio é chamado de doença de Stargardt de início tardio, que poupa a fóvea e que geralmente afeta os pacientes depois dos 50 anos de idade. Então, isso eu não sabia. Ela tem uma apresentação extremamente variável, né? Extremamente variável, e no idoso, que provavelmente é o que você está surpreso, a cada dia a gente reconhece mais formas de apresentação, e o diagnóstico diferencial importante é com a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença prevalente. Então, a doença de Stargardt, apesar de ser rara, ela é a distrofia mais frequente. Entre as doenças hereditárias da retina, ela é a mais comum, e acredita-se que na população, pelo menos 20% das pessoas têm pelo menos um alelo patogênico para a doença de Stargardt.
Entendi. Isso é interessante, né? Porque eu lembrava da residência dos pacientes jovens, né? E eu não lembrava disso que podia afetar depois, né, dos 50 anos. E isso é muito importante porque a gente tem visto medicações para degeneração macular relacionada à idade, forma atrófica, terem resultados bons em clinical trials. A gente precisa aprender a distinguir esses casos dos pacientes com doença de Stargardt. E, por outro lado, tem muita pesquisa de tratamento também para doença de Stargardt. E para que os pacientes possam se beneficiar no futuro desses tratamentos e acompanharem as pesquisas de maneira mais apropriada, mais correta, é importante a gente classificar bem esses pacientes na clínica. Sim, com certeza. Mas vamos pro paciente que é o jovem, né? Como que ele chega para você? Talvez você, a maioria já vem encaminhado, né? Mas para o oftalmologista geral, tá lá no consultório, quando que ele começa a desconfiar que o paciente pode ter uma doença de Stargardt? Pensando primeiro em sintoma clínico e depois no achado do exame. Então, a principal manifestação nessa faixa etária, que são as crianças, adolescentes, é a diminuição da visão. A dificuldade na visão, principalmente para longe, porque para perto ele já usa a acomodação para melhorar a cuidado visual. Então, ele manifesta na dificuldade para ver o quadro na escola, para assistir televisão, uma tendência de aproximar desses objetos para conseguir enxergar. E nas fases mais iniciais, o fundo de olho é praticamente normal. Então, a gente precisa de ter muito cuidado com as crianças e adolescentes que chegam no consultório com a baixa de visão e examinando só no consultório, a gente acha que o fundo de olho está normal, pedir exames específicos, porque hoje com OCT, autofluorescência, a gente consegue identificar alterações bem sutis no fundo de olho, mas o paciente pode ser muito sintomático mesmo antes dessas alterações estar presentes. Então, a gente tem que pensar, diante de uma baixa de visão inexplicada nessa faixa etária, um dos diagnósticos diferenciais é a doença de Stargardt. E eles costumam ser míopes, hipermétropes, míopes mesmo? Ou às vezes sem erro de Não refração? tem um erro de refração que seja a marca da doença, não. Tá. Mas existe uma tendência para ter miopia, mas nada, não é uma marca da doença isso. E quando você está falando de baixa divisão, você está falando o quê? Uns 20/40, 20/100, A doença é 20/200? progressiva, então, Aham. quando a gente, hoje, com a testagem mais abrangente dos pacientes, a gente consegue detectar a doença numa fase muito inicial nos seus irmãos. Então, muitas vezes a gente detecta com o paciente com 20/20. Então, e tem paciente que observa mais os sintomas e pode chegar no consultório nessa fase, e tem pacientes que já chegam com a baixa visão importante, mas tem que lembrar que a doença é progressiva e qualquer fase pode aparecer no consultório. O mais comum, no caso índice que está chegando, no primeiro caso de uma família, é o paciente chegar falando, ele já vai ter uns 20/60 de visão, que é quando a piora da visão realmente começa a impactar no dia a dia. Então, ele chega com a história de que ele tem mais ou menos 20/60 de visão e, apesar de estar usando óculos e ir no oftalmologista anualmente trocar esse óculos, ninguém nunca tinha percebido nada. Então, quando a gente faz os exames específicos, OCT e autofluor, a gente detecta muitas lesões na retina e a gente vê que a doença não começou ali. Interessante. E essa piora da visão, ela é pior à noite, de dia? Tem algum horário do dia que ela é pior? O quadro é variável. O mais comum é o paciente ter fotofobia associado à distrofia relacionada ao ABCA4. Mas alguns pacientes apresentam dificuldade no escuro na fase inicial também. Interessante. E aí, pensando, já que você falou dos exames complementares, né? Chegou um paciente que eu estou desconfiando. Qual que é o exame que eu preciso pedir? É necessário pedir? O OCT, angioflúor, autoflúor? Nessa fase inicial, eu acredito que a autofluorescência e o OCT sejam os exames mais importantes para a doença de Stargardt. Existe uma classificação da eletrofisiologia que está relacionada à progressão da doença, ao prognóstico da doença. Então, a eletrofisiologia te ajuda a definir esse prognóstico. E nos casos mais complexos, para entender por que o paciente tem tanta manifestação, ela também pode ser útil. Sim. Campo visual também, mas o campo visual já tem uma dificuldade porque ele é um exame subjetivo.
Então, diante de um paciente que está com a baixa de visão e você não acha justificativo, ainda tem um campo visual, esses pacientes são muitas vezes erroneamente classificados como se estivessem simulando uma baixa de visão, e o campo visual não ajuda a distinguir isso. Entendi. E a eletrofisiologia também é um exame que o acesso também não é tão Não é tão fácil, né? fácil, diferente da autoflúor e do OCT. E como que é essa, falando em acesso, a distribuição assim de especialistas no Brasil? O que que você diz um pouquinho para mim? Porque eu imagino que é uma doença que é rara, né? E talvez você deve atender pacientes de várias áreas, né? Do país que vem encaminhado, né? Sim. E você tem mais ou menos uma ideia da incidência de qual que é a incidência dessa doença no país? A gente não tem uma prevalência exatamente nacional, né? Mas a doença de Stargardt acontece em 1 a cada 400 mil habitantes. É bem raro. A gente tem vários especialistas em retina e oftalmopediatria. A gente tem discutido muito e levado informação para que a gente possa ter atendimento a nível nacional para esses pacientes. Mas hoje, com a telemedicina, isso encurta muito os caminhos também. E a gente fica à disposição tanto para ajudar os pacientes quanto os médicos que têm dúvida, né, na condução desses pacientes. Beleza. E aí, pensando assim, o paciente chegou, ele passou primeiro com o oftalmologista geral te encaminhou. O que que você faz? Você está falando dessas que a gente está aumentando nessa abrangência do teste genético. Como que é a acessibilidade do teste genético? É fácil conseguir pedir esse exame no Brasil? Ou tem que mandar para fora? Como que funciona isso? Depende, de cada caso. A gente precisa realmente do teste genético. Tem várias iniciativas, esporádicas de testagem gratuita de pacientes. A gente tem lutado para cobertura desses testes genéticos pela tabela da AMB, então isso a gente já protocolou uma iniciativa junto à AMB, a partir do CBO, há cerca de 3, 4 anos atrás, mas a gente teve uma negativa. Então, a gente está aguardando a próxima possibilidade para que a gente peça que seja, que faça parte da inclusão como procedimento essencial, porque realmente é importante a gente classificar corretamente a doença. Como eu falei, são vários genes que simulam doença de Stargardt, e todas as orientações que a gente precisa dar para o paciente são muito relacionadas àquele gene que está relacionado à doença. Interessante. E aí, quando testa basicamente a BCA4 e essas principais variantes. Quanto mais abrangente o teste, é uma tendência atual de fazer testes sempre mais abrangentes. A gente precisa de incluir outros genes, a gente não vai testar só o ABCA4. Existem várias pesquisas de genes em trans estarem relacionados também na doença. Então, sempre que possível, fazer uma testagem mais abrangente. E é muito comum na doença de Stargardt a gente precisar, depois de ter o resultado, esclarecer o resultado com o teste de segregação usando a amostra dos pais ou de irmãos, porque a gente precisa de saber se aquelas variantes identificadas, se elas estão nos dois alelos. Então, a gente muitas vezes precisa de testes adicionais. Existem testes laboratoriais que já incluem logo de partida essa avaliação para definir se as mutações estão bialélicas ou não. Então, isso é o que mais distingue, e assim, o acesso, né? O custo é variável de um laboratório para o outro, mas o custo tem reduzido cada vez mais, e geralmente os pacientes conseguem fazer o teste com alguma dificuldade, mas se programar, eles conseguem se organizar. E aí, o fato de ter alterado o exame dos pais, isso vai influenciar eventualmente no futuro, num eventual tratamento? Não, o exame dos pais, porque a doença sendo recessiva, né, o paciente afetado ele precisa de ter duas mutações, cada uma num alelo distinto. Então, geralmente os pais, se essa variante foi herdada, cada um apresenta uma dessas variantes. Então, nos tratamentos, uma vez que, né, se tiver tratamento disponível para doença de Stargardt, claro, a gente vai precisar desse diagnóstico estar bem preciso, porque vão se beneficiar dos tratamentos os pacientes que têm esse padrão de acometimento genético. E que tipo de tratamento a gente está falando?
Existe já alguma coisa que a gente pode fazer em terapia gênica? Como que funciona isso? Sim, existem pesquisas, né, em andamento e orientações que a gente pode dar para o paciente. Uhum. Então, os camundongos transgênicos, né, que apresentavam doença de Stargardt, que foram modificados geneticamente para apresentar essa doença de Stargardt, eles apresentavam doença muito mais grave quando expostos à luz ultravioleta de intensidade grande, quando expostos a altas doses de vitamina A. E essa é a principal razão da gente orientar os pacientes de ter muito cuidado com a luz ultravioleta, cuidado com a exposição ao sol e com a vitamina A. E existem pesquisas também de terapia gênica. Hoje a gente tem uma tendência de usar em pesquisa de genética, de terapia gênica, o vírus que chama adenovírus, que foi o que teve sucesso no desenvolvimento do Luxturna, que é um tratamento voltado para outro gene, que é o RPS65. Para a doença de Stargardt, o ABCA4 é um gene muito grande e ele não cabe dentro do adenovírus, então não foi possível usar o adenovírus. Só para poderem entender, né, a terapia gênica, ela, usando o adenovírus, ela parte do princípio daquele vírus ser geneticamente modificado, recebendo a cópia normal do gene de interesse, e esse adenovírus é que vai levar a cópia corrigida do gene para a célula-alvo. Então, no caso da doença de Stargardt, o ABCA4 sendo grande, ele não cabe dentro do adenovírus. Então, na pesquisa de terapia gênica para doença de Stargardt foi usado lentivírus que não mostrou resultados interessantes em termos de transfecção da retina. Então, essa pesquisa não está mais incluindo pacientes e tem sido desenvolvidas outras técnicas para possibilitar o uso do adenovírus, que já tem um medicamento de sucesso, no tratamento, na terapia gênica da doença de Stargardt. A técnica que está sendo usada é de mini-gen. Você tenta diminuir o tamanho desse gene, usando partes codificantes, de forma que, no final, a proteína que esse mini-gen vai sintetizar, ela é funcional como uma proteína normal, mas ele está de tamanho reduzido e cabe dentro do adenovírus. Então, isso é uma técnica que está sendo estudada ainda a nível laboratorial. É muito interessante, pensando que 10 anos atrás a gente nem imaginava que isso fosse acontecer, né? Isso é a terapia de DNA e tem a terapia de RNA também sendo estudada, que usa moléculas muito pequenas, oligonucleotídeos, e para isso está sendo desenvolvida para uma mutação específica da doença de Stargardt. O tratamento é por injeção intravítrea e não subretiniana, como as terapias de DNA. E sendo intravítrea, ela vai tratar a retina como um todo, né, 360 graus. Mas também a nível de pesquisa ainda é muito inicial. A gente tem várias outras drogas que modulam o ciclo da vitamina, o ciclo visual, que estão em pesquisa. A gente participou de um clinical trial, a Cucella, que terminou agora de apresentar os resultados, agora em agosto. O objetivo era avaliar a lesão de atrofia na autofluorescência, a velocidade de crescimento em relação ao placebo e o grupo de intervenção. Tinham 2 doses sendo testadas e a diferença não foi significativa entre os grupos. Então, existem outros medicamentos em estudo também que modulam o ciclo visual, são medicações promissoras. O álcool Z1 que terminou a fase 2 de estudo e conseguiu mostrar diminuição na progressão dessa área de atrofia de 30%. Então, baseado nesses resultados de fase 2, o laboratório está tentando buscar a aprovação dos órgãos regulatórios para comercialização. Interessante. Então, pelo que eu entendi, o tratamento com vírus de DNA é feita uma vitrectomia e aí se injeta subretiniano esse vírus. Injeta o medicamento no espaço subretiniano. E o adenovírus, que tem um tropismo pela célula da retina, vai infectar essa célula e transferir o material genético para essa célula. E essa célula passa a assumir, então, essa forma corrigida do DNA, ela passa a assumir a produção dessa proteína que estava faltando na célula. Legal. E no caso do RNA, então, os medicamentos hoje são injeção intravítrea mesmo.
um risco muito Muito menor, a menor. facilidade de tratamento muito maior. Talvez, me parece A mais promissor. possibilidade de tratar, sim, é a possibilidade de tratar a retina como um todo, Uhum. mas a dificuldade de ser uma molécula muito pequena e precisar de ser desenvolvida uma para cada mutação. Então, a gente participou de outro trial que teve resultados muito interessantes, mas que também não alcançou o desfecho primário nem secundário, que era para outra doença, a maurose congênita de Leber, relacionada ao CEP290. Então, era para uma mutação específica desse gene CEP290. Então, essa é uma característica das terapias de RNA. São moléculas muito pequenas e desenvolvidas para ou alteração do exon 13, do UT2A. Tem vários genes em desenvolvimento, com terapia de RNA em desenvolvimento, mas sempre uma porção muito pequenininha do gene que está sendo testado. Tá. E aí, só voltando, que eu fiquei um pouco curioso, que você falou das orientações que vocês dão para os pacientes da parte de ultravioleta, né? Provavelmente usar óculos escuro a maior Com parte do proteção tempo, segura. com proteção segura. E da parte da vitamina A, como que é a orientação dietética desses pacientes? A gente ainda não tem um trial, um estudo robusto que tenha mostrado qual seria a dieta ideal, o cuidado ideal. A gente tem essa evidência experimental de que toda a teoria, né, do funcionamento do gene. E os carotenoides, tem vários carotenoides que podem se transformar em vitamina A, mas não são todos. Luteína e zeaxantina, por exemplo, são carotenoides que são usados para proteger a retina da, da luz ultravioleta e eles não são transformados em vitamina A. Então, a gente orienta o paciente a ter cuidado, o uso consciente dessa vitamina A, dos alimentos que contêm vitamina A, porque ela é essencial para o funcionamento do organismo. A gente precisa de ter isso na alimentação, mas tem evidência de que o excesso pode ser prejudicial. Interessante. E aí, pensando um pouquinho assim em prognóstico, Fernando, paciente diagnosticou, né? Hoje a gente tem muita limitação ainda para tratamento, mas com coisas muito promissoras, né? Mas como que esse paciente chega lá, o paciente que diagnosticou na infância, como que ele está aos 30, 40 anos? Ele progride, ele estaciona, alguns progridem, outros estacionam. É muito importante falar isso, porque a doença é muito grave, né? Pode ser muito grave. Mas a gente não pode antecipar um prognóstico baseado nos exames que a gente tem. Então, numa mesma família, a gente tem dois pacientes com o mesmo genótipo, aquelas mesmas alterações genéticas, e um é muito mais grave do que o outro. A gente, há pouco tempo, esse ano vai ser publicado ainda, irmãos que um deles tem as alterações genéticas, mas não tem a doença. Então, está sendo descrita a penetrância variável na doença de Stargardt. Então, tem muita coisa para a gente aprender ainda, até para que isso seja, no futuro, uma alternativa até de direcionar a pesquisa para tratamento. Mas existem manifestações diferentes nos pacientes que têm o mesmo genótipo e, com isso, a gente não pode definir a gravidade da doença. Certo. Você tem uma frequência que você costuma acompanhar esses pacientes anualmente, cada Então, a seis gente meses? precisa de dar o suporte que eles precisam nesse período de piora da visão e do impacto que eles sofrem na vida diária. Não são todos que vão ter, a velocidade é variável, então por isso até esse controle precisa de ser ajustado de acordo com a fase que a doença está e o impacto que o paciente está tendo na, na vida. E a atividade dele, né? Se é uma criança que está na sala de aula, você precisa de ter um acompanhamento e dependendo da profissão do paciente, a coisa pode ser mais tranquila. Legal. E fala para mim um pouquinho o que você acha do futuro aí. Qual que são que você espera nos próximos 20 anos aí para o Stargardt? 20 anos? 20 anos. 20 anos é muita 10 coisa. anos. Não, eu acredito muito nas pesquisas. A gente tem uma primeira droga aí né, que já conseguiu diminuir a velocidade de progressão em 30%. A gente tem mais pelo menos 8 outras drogas que modulam o ciclo visual, todas essas pesquisas. A gente está cada dia mais conhecendo a doença e, e podendo interferir aí
ou sonhar com a intervenção na doença. Bom, obrigado. Então, acho que é mais isso. A gente fez um apanhado geral, né, da doença de Stargardt. Obrigado a todos e ótimo dia.